Um novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje. É um tema que eu farei um fechamento no final muito interessante desse tema. Está tudo interligado, né? Se você quiser, assista até o final do programa. Mas qual é que é o tema? Repense tudo. Repense tudo. E agora? Vamos lá. Fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Pois é, repense tudo. Estamos em uma época de mudanças tão aceleradas que precisamos repensar tudo o que aprendemos. Tudo que nós aprendemos na escola, seja no nível fundamental, nível médio, depois faculdade, graduação, pós-graduação, tudo que nós aprendemos precisamos repensar, porque está tudo mudando, mas muito mais rápido. Antes nós vivíamos uma época, há pouco tempo atrás, de mudanças aceleradas. Hoje estamos vivendo um mundo de mudanças hiperaceleradas. Então tudo muda muito rapidamente. Ou seja, o que aprendemos até agora é sobre um mundo que não existe mais. Olha que coisa surpreendente. Estamos aprendendo, né, na própria faculdade. Claro que a faculdade tem mais atualizações, no colégio, no primário, ou primeiro grau, segundo grau, estamos aprendendo coisas sobre um mundo que já não existe mais. O mundo já mudou e nós não percebemos. Vamos lá. Repense tudo. E aí eu vou contar uma história de filme que justamente está atrelado ao final. Olha aí. Nos antigos filmes de faroeste, os indígenas eram apresentados como os vilões. Então eles eram os vilões que tinha que matar. E os mocinhos eram os homens brancos que matavam os indígenas com espingardas. Então, o filme de faroeste era o quê? Mata índio. Depois, numa fase posterior, porque tudo isso caiu no desgaste, até porque se percebeu, bom, mas quem que era o invasor? O indígena que já morava lá, ou o homem branco que invadiu a terra dos índios? Então as pessoas começaram a raciocinar, opa, tanto que na história aqui, especificamente do Brasil, uma coisa muito importante que aconteceu é que hoje a história é contada também dos índios para trás, antes do achamento, não mais descoberta, achamento, dos brancos. Então é contada a história dos indígenas, contada as línguas e tudo mais, o que eu acho muito, muito, muito importante que está acontecendo. Então já mudou, isso já mudou. Então não é a história a partir de Pedro Álvares Cabral ou Vicente Pinzon, que esteve antes. Então até Pedro Álvares Cabral já está superado. Bom, depois os filmes norte-americanos não podiam ficar mais nesse tema porque estava desgastado. Então mostravam os russos como os vilões, né? Bigodão, cara feia, gente, né? Chegava na tela até fedia, aquela coisa toda. E os norte-americanos como os mocinhos, os heróis, né? Rock, lembra do Rock? Então sempre com essa temática, né? Os russos como os vilões e os americanos como gente boa, mocinho, né? Não faz mal para ninguém, né? Só faz o bem, não é? Era uma época da qual havia dois poderes no mundo, os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. Então direita, Estados Unidos, esquerda, União Soviética. Essa era aquela época antiga. Repense tudo. Com a dissolução, eu vou começar no beabá para chegar no assunto avançado no final. Com a dissolução da União Soviética em 1991,
o mundo deixou de ser comandado por dois poderes. Um à direita, os Estados Unidos, e outro à esquerda, a União Soviética, para ser comandado apenas pelos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Aquela época de União Soviética e Estados Unidos era chamada de Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Porque poderia acontecer a qualquer momento um embate entre duas potências nucleares, que tinham armamentos nucleares, Estados Unidos e União Soviética. Então, era chamado de Guerra Fria. Bom, União Soviética se dissolveu. O que aconteceu? Estados Unidos assumiu a liderança do mundo. Ou seja, a partir de 1991, saímos de um poder no mundo bipolar, direita e esquerda. Era no passado assim, tá? Era. Para um poder unipolar dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos mandava no mundo, fazia sanções para determinados países, mandava, fazia e desfazia. Parecia que a situação permaneceria sempre assim, com os Estados Unidos dominando o mundo. Então vai ser sempre assim. Pois é, repense tudo. Mas como o historiador Arnold Toynbee descreveu muito bem, todas as civilizações dominantes passaram por crescimento, apogeu e queda. Podemos dizer que os momentos de crescimento e apogeu dos Estados Unidos já passaram. Estamos assistindo desde o começo do século XXI, hein? A queda da civilização norte-americana. É uma queda que vem relativamente de forma gradual. A dúvida que temos a partir de agora é se será abrupta ou ainda gradual. Tudo indica que será abrupta. Não é uma queda que começou agora, né? Nos Estados Unidos não começou a sua queda agora, mas no começo do século atual. Então, a partir do ano 2000. Então, a partir do ano 2000, a queda do Império Norte-Americano se tornou mais visível. Uma queda que já vinha acontecendo desde os anos 1980, 1990, já vinha acontecendo essa queda, mas se tornou muito mais visível. Bom, repense tudo. Mas André está falando de queda, mas isso tudo é teoria, eu não acredito. Não acredito. Eu acho que Estados Unidos ainda é the best, the number one, é o que manda no mundo. Vamos pegar alguns dados. A dívida pública de 36 trilhões, já está em 36 trilhões de dólares. Dívida impagável, evidentemente, mas dívida esta muito grande com a China, pasmem. Com a China. Estados Unidos deve para a China, pasmem. A saída das indústrias norte-americanas para a Ásia, então, os americanos perceberam, a Ásia produz mais barato, então vamos mandar a indústria para lá, a empresa permanece aqui, a sede, mas a indústria vai para lá. Isso fez com que a China aprendesse com as indústrias lá instaladas e se industrializasse, tendo o maior parque industrial do mundo na atualidade. E a desdolarização da economia mundial completam esta queda dos Estados Unidos. Então essa desdolarização já começou e não dá para parar. Não dá para parar a desdolarização da economia mundial. A economia mundial cada vez mais está indo para outras moedas. Por que então precisamos repensar tudo? Mas por quê? Porque o mundo agora é multipolar e não mais bipolar ou unipolar. Bipolar na época da Guerra Fria, unipolar na época que os Estados Unidos comandava sozinho o mundo. A liderança do mundo está passando rapidamente para o grupo BRICS, que eu já falei em alguns programas, mas BRICS é acrônimo de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com outros países, tanto no grupo principal quanto como agregados. Então, o BRICS já tem alguns países no grupo principal, mas tem muitos agregados. Então, cada vez mais países estão se agregando ao grupo BRICS,
que já é o grupo mais poderoso do mundo já há algum tempo. O grupo que dominava o mundo era o G7, formado com Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Japão. Está em acelerado declínio, especialmente os países europeus, o Japão também está, e o próprio Estados Unidos. Repense tudo. Em nosso cotidiano, precisamos ter esta consciência, senão viveremos no passado. Então, o que acontece? A gente aprende na escola que existe direita e esquerda no mundo, um conhecimento que, claro que ainda existe, mas da época da Guerra Fria, onde o mundo era dominado por Estados Unidos e União Soviética. Então, nós começamos a ver o mundo assim. Só que Rússia já não é mais um país comunista. E China, vamos entender a China. O modelo de desenvolvimento da China foi um modelo capitalista. A China se tornou, em alguns critérios, veja bem, depende do critério estudado. Em alguns critérios, a nação líder do mundo, por ter seguido um modelo capitalista. Ah, mas eles não são comunistas? Pois é. Agora, essa questão de princípios comunistas, princípios capitalistas mudaram muito. Tanto que hoje dificilmente se fala o termo comunismo, se fala outros termos. E hoje o capitalismo também está mudando de uma livre iniciativa para protecionismo. Protecionismo era de países, vamos dizer, mais comunistas no passado. Hoje, países que deveriam seguir a livre iniciativa estão protecionistas. Então, está tudo ficando muito mesclado. E os conceitos de direita e esquerda vão se misturando, até que o mundo não tenha mais tanto esse conceito como base, mas a realidade multipolar. Então, hoje, o mundo já não é mais de dois blocos. O mundo é multipolar. Em um mundo que não existe mais. Então, a gente, pelo que aprendeu, a gente vai viver num mundo que não existe mais. Os Estados Unidos está em litígio contra a Rússia. Não. Não é mais os Estados Unidos sozinho, é o G7, que está se desfazendo. Então, eles estão ficando mais isolados neste momento. Então, já não é mais o G7 contra um grupo todo articulado que não para de crescer. As principais economias do mundo, é o grupo mais forte economicamente, tem mais população que o G7. Então, o que está acontecendo é justamente isso. Mudanças muito aceleradas, o mundo já não é mais o mesmo. Não é bipolar, então não é direita e esquerda mandando no mundo, e não é mais os Estados Unidos fazendo e desfazendo. Vou fazer sanção nesse país. Vou fazer isso nesse país. Eu vou lá e faço guerras em outros países. Então, não é mais os Estados Unidos mandando no mundo. Embora muitas vezes eles mesmos não tenham uma consciência clara disso. Alguns economistas e acadêmicos norte-americanos sabem disso. Outros não sabem, não percebem. A ideia, aqui que é o ponto central, a ideia de superioridade racial ou eugenia deveria ter ficado para trás. Então, muito cuidado com essa ideia. Então, qual foi a ideia do Bigodinho? Que a raça ariana seria superior às demais, que as demais não deveriam existir. E aí fez os campos de Icon, você sabe, para exterminar as raças inferiores. A raça judaica era considerada pelo Bigodinho como uma raça inferior.
e morreram 6 milhões de judeus. Tudo isso deveria ser uma história que ficaria lá para trás, uma história vergonhosa da humanidade, mas deveria ter ficado lá para trás e não ressuscitar de nenhuma forma. Como o último representante, o cara do bigodinho, você sabe de quem eu estou falando. Do Nas, você sabe do que eu estou falando. Então, nós precisamos superar a mentalidade daqueles 2 filmes que marcaram época nos Estados Unidos. Primeiro, a mentalidade do filme de faroeste, na qual o mocinho é o homem branco, como raça superior. Então o mocinho era um homem branco como raça superior, que tinha o direito, né, de matar os vilões dos filmes de faroeste, que eram os indígenas ou outros povos. Então, o faroeste é justamente isso, supremacia branca, matando povos inferiores ou indígenas. Vocês sabem que na legislação do Brasil, só para tirar como base, os indígenas ou nativos, eu gosto mais do termo nativo, mas na história dos Estados Unidos cabe mais o termo indígena, mas os povos nativos eram considerados povos silvestres que não tinham direito a nada. Não eram vistos como gente. Opa, se não é visto como gente como a gente, poxa, pode matar, não é? Aí leva um cristianismo sem espírito cristão. Tá certo, o Padre Anchieta queria catequizar os índios, não queria matá-los. Tá certo, né? Padre Manuel da Nóbrega também, tá certo assim. Mas que espírito cristão é esse? Essas pessoas não são como a gente, nós somos de uma supremacia branca europeia e podemos matar. E assim que foi feita a colonização, não apenas das Américas. Ah, não, isso aconteceu nas Américas. Não, isso aconteceu na África. A África viveu o regime de apartheid, na África do Sul. Isso aconteceu na Austrália, onde foram colocados os brancos. Como é que foram colocados os brancos? Matando os povos nativos, que lá são os aborígenes. Matando em quantidade. Que bonitinho, né, dos povos brancos, né? São tão superiores, né? Então, essas ideias de superioridade racial precisam ser extirpadas. Não podemos reviver essas ideias. Vamos rejeitar toda a limpeza étnica, porque nessa ideia de superioridade da raça branca, ou de alguma raça qualquer, né, que se imagina superior, se permite a limpeza étnica, matança de outros povos. Por quê? Porque esses povos não merecem viver, não merecem viver. Têm que ser mortos. E aí começam as limpezas étnicas, que estamos assistindo na atualidade. De uma forma terrível. Online, com imagens. É terrível. E deixarmos de tratar as raças não brancas como lixo. Vocês ouviram a expressão de algumas autoridades, não vou citar quais e nem de quais países, você sabe muito bem, falando que as outras raças são lixos. Lixos. Assim que eles consideram as demais raças. Então, esse tipo de pensamento não pode crescer. Se crescer esse tipo de pensamento, evidentemente teremos uma experiência muito semelhante à que tivemos com Bigodinho no passado, do Nas se sabe. O mundo multipolar não aceita mais o racismo. Então, repense tudo, porque é o seguinte: com esse mundo multipolar, que representado pelos BRICS, que estão pouco a pouco dominando o mundo de forma econômica, política, etc., mas já com uma mentalidade
de aceitação das várias etnias. Então temos a etnia indiana, temos no grupo BRICS principal algumas etnias árabes. Então temos no grupo BRICS vários povos, etnias africanas, etnias sul-americanas. Então, não é mais um racismo, não é mais supremacia branca. Primeiro branca europeia, depois branca norte-americana. Não é mais supremacia branca. É a aceitação de todos os povos, a aceitação de todas as nações e de todos os povos. Isso é o mundo multipolar, que surge agora, com seus problemas, sem dúvida. Ah, não, é um mundo perfeito? Não, tem seus problemas, mas é melhor do que o mundo racista. Também precisamos superar a ideia de que os habitantes dos Estados Unidos são superiores e os demais povos, incluindo russos e nós brasileiros, seriam inferiores. Então, mudar essa ideia. Porque o brasileiro tem o famoso complexo de vira-lata. E eu atualizei para complexo de cachorro caramelo, né, nos programas que eu fiz, que é isso. Se acha inferior. Acha que tudo aqui é pior. E que lá na supremacia branca é tudo melhor. E não é. Isso é uma grande ilusão. Para de se iludir com isso. Então, o crescimento dos BRICS não é um crescimento étnico, racial, de supremacia branca. É um crescimento que abarca todos os povos, com respeito a todos os povos. O mundo multipolar que está surgindo é multirracial e contrário a toda e qualquer limpeza étnica. Então é um respeito a todas as etnias, não colocando nenhuma superior às demais. O mundo multipolar é contrário ao racismo e todas as formas de discriminação. Outras formas de discriminação também. Então, esse é o mundo multipolar que está surgindo. Não lutaremos pela supremacia de uma única raça, mas pelos direitos de todos os povos. Então temos aqui um mundo multipolar surgindo com seus problemas, evidentemente, mas numa proposta muito melhor. Não mais de uma supremacia branca, não mais da supremacia de um único povo, mas agora aceitando todas as nações, todos os povos. Então, é uma proposta de cooperação entre todos os povos. Tem seus problemas, com certeza, mas a proposta é melhor do que a supremacia branca, do que revivermos a época do bigodinho, que você sabe bem quem é. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.